medicina de ponta. Hoje eu tenho a honra de estar aqui com o professor Dr. José Maria Santarém. Ele que é médico fisiatra, reumatologista e também especializado em fisiologia do exercício. Hoje nós vamos falar bastante sobre exercícios, principalmente para a terceira idade. Tudo bem, professor José Maria? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. É isso, é uma honra tê-lo aqui conosco. Eu que já conheço o seu trabalho há muitos anos, é realmente fantástico e que o seu trabalho com a terceira idade seja mais divulgado, né? Qual que é a importância do exercício para as pessoas, principalmente na terceira idade? Bem, hoje já existe consciência dos profissionais e de todos em geral da importância do exercício em promoção de saúde. Atividade física, melhor dizendo. O exercício é um tipo de atividade física, não é uma atividade física direcionada, programada, mas a contração muscular, independente dos seus objetivos, pode ser lazer, esporte, trabalho, tem efeitos salutares. Esses efeitos hoje estão documentados e por isso os profissionais insistem tanto em que as pessoas não sejam sedentárias. Promoção de saúde é a tônica e particularmente na terceira idade, onde o sedentarismo tem tempo para apresentar os seus efeitos maléficos, deletérios. O jovem sedentário não teve tempo ainda de apresentar os efeitos do sedentarismo, mas o idoso, com muitos anos de sedentarismo, paga as consequências. Que efeitos são esses? Os efeitos deletérios do sedentarismo, né? Digamos assim. Perfeito. Bom, inúmeros setores do organismo sofrem com o sedentarismo. A função do aparelho locomotor fica muito prejudicada e com isso a qualidade de vida. Existe uma perda óssea, uma perda muscular, uma tendência para a obesidade, com isso as chamadas doenças hipocinéticas, diabetes, hipertensão, a própria obesidade, dislipidemias, não é? Então existe uma porção de situações patológicas associadas ao sedentarismo. E a atividade física tem o efeito profilático para evitar estas situações e o efeito terapêutico quando estas situações já existem. Poxa, eu não tinha conhecimento que essas doenças que você acabou de falar, hipocinéticas, quer dizer, que são causadas pelo sedentarismo. Então, de certo modo, para se reverter um diabetes, ou reverter, ou pelo menos minimizar, seria reverter o diabetes, hipertensão, osteoporose, seria necessária atividade física? Atividade física para essas pessoas que já apresentam estas situações patológicas instaladas, atividade física faz parte do tratamento. Claro que não é o único tratamento, mas sem dúvida contribui muito para a recuperação, para o equilíbrio da saúde dessas pessoas. Eu vejo muito, as pessoas obesas também têm uma facilidade maior de desenvolver diabetes, seria verdade isso? Isso, exatamente. Mas no momento que elas começam a atividade física e emagrecem, elas podem até não serem mais diabéticas também. É uma doença reversível nesse caso. Existe a possibilidade de equilibrar a doença sem medicação, apenas com atividade física e emagrecimento. Muitas vezes isso não é possível, mas o exercício faz parte do tratamento. De certo modo, o exercício ele melhora a circulação como um todo, né? Até a atividade cerebral também, acho que... Sem dúvida. E todo o metabolismo. Né? Que efeitos que o exercício tem em relação à atividade cerebral, digamos assim, ou minimiza os riscos de um Alzheimer ou de qualquer uma doença? Olha, particularmente essa área ainda está sendo objeto de investigação sem muitas conclusões. Em outros aspectos, os exercícios já mostraram os seus efeitos importantes. Sim. Agora, e qual o risco das atividades físicas para os idosos? Porque não é qualquer pessoa que você pegar uma pessoa com artrose de joelho e começa a andar direto, ela vai piorar. Não é? Quais são os riscos em si? Bem, imaginando uma pessoa idosa que sempre foi sedentária, e que a essa altura da vida já apresente alguma situação patológica como essa, exemplificada, né, uma artrose de joelho. Então, muitas vezes, se recomenda a essa pessoa, olha, precisa fazer atividade física por outras razões, né, para estimular a saúde em geral. Mas essa pessoa tem uma artrose de joelho. A atividade física mais intuitiva, aparentemente segura, é o caminhar. E essa pessoa vai tentar caminhar. E não vai conseguir caminhar. Exatamente.
E por falta de conhecimento de alternativas, volta a ser sedentário. A tentativa não foi bem sucedida e o exercício é esquecido. Eu não posso fazer. Na realidade, existem exercícios terapêuticos que não só permitem melhorar a condição funcional daquele joelho, apesar da artrose, como são alternativas de exercício que essa pessoa pode fazer sem usar o joelho. Sem usar o joelho. Sem usar o joelho. E se bem que mesmo tendo uma artrose de joelho, deve se movimentar a articulação. Sem dúvida. De qualquer articulação, como reumatologista, formação em reumatologia também. A pessoa que tem uma artrose das interfalangianas, ela deve ou não movimentar os dedos? Assim. Deve sim. Agora, os exercícios específicos para esta localização de artrose são mais limitados nos seus efeitos. Já em outras articulações, como o joelho, por exemplo, como o quadril, os exercícios têm efeitos muito mais notórios para o paciente. O fortalecimento muscular consegue estabilizar ou melhorar a estabilidade daquele joelho anatomicamente comprometido pela doença. E, em função disso, a função melhora muito. Algumas pessoas com artrose de joelho que não conseguem caminhar inicialmente, após um programa de fortalecimento, caminham sem dor. Sem dor. Eu costumo dizer para os meus pacientes que o músculo é o amortecedor da articulação. Não sei se você concorda com esse tipo de visão, porque e existe um livro até do Klapper, que eu acho que é um dos inventores da hidroterapia, que ele chama How to Prevent a Hip Surgery, né? Como impedir a cirurgia do quadril. Ele chega é o título do livro dele, ou o que fazer se você precisar dela, que é justamente estimular exercícios dentro da água, né? Pessoas que têm uma artrose de quadril, você fortalecendo a musculatura através de natação, elas chegam a ficar sem dor. É a mesma coisa. Se a pessoa tem uma artrose de joelho ou não tem possibilidade de água, e tem gente com medo de água também, só fazendo exercício em aparelhos é possível como que fala? Fazer essa pessoa voltar a caminhar, não é verdade? Sem dúvida. Melhorar a função daquela articulação para as atividades da vida diária. E lá no CECAF, no Centro de Atividade Física, vocês dispõem de aparelhos para fortalecimento muscular. Isso. A nossa linha de pesquisa é o exercício de fortalecimento muscular, particularmente nas pessoas idosas. Com os exercícios de fortalecimento muscular direcionados para os problemas específicos das pessoas, nós temos obtido excelentes resultados. Esses trabalhos estão sendo publicados. A nível internacional, muita coisa vem sendo produzida, utilizando como ferramenta o exercício de fortalecimento muscular. E uma pessoa idosa, que nunca fez exercício, quando ela vai ao CECAF, como funciona a avaliação? Ela passa por um exame cardiológico? Como que é essa avaliação para você determinar, olha, você pode fazer tanto de exercício? Você recomenda que se passe numa avaliação ou simplesmente comece a fazer exercício por conta própria? Bem, o CECAF é um centro de estudos da disciplina de geriatria da Faculdade de Medicina, da USP. Esse centro de estudos promove cursos de especialização para profissionais em fisiologia do exercício, exercícios terapêuticos. Agora, a parte clínica, o tratamento das pessoas no CECAF são projetos de pesquisa. Então, nós não atendemos pessoas que precisam de exercício. Apenas fazemos projetos de pesquisa com pacientes do ambiente HC, estudando questões envolvendo o exercício. Agora, temos parcerias. Sim. Então, clínicas associadas ao CECAF têm essa atividade privada de atender pessoas que necessitem de exercícios e essas pessoas são avaliadas por médico e os exames prévios solicitados de acordo com o caso de cada um. Normalmente, quais os exames mais comuns que vocês costumam pedir para começar uma atividade física? Bem, inicialmente a investigação do problema do sistema locomotor. Então, investigar melhor a situação que a pessoa apresenta, limitante do movimento, se ela já não foi suficientemente investigada antes. Do ponto de vista geral, uma avaliação cardiológica às vezes se faz necessária. Por outro lado, nem sempre, porque os exercícios que serão utilizados terapeuticamente impõem uma sobrecarga muito pequena ao sistema cardiovascular.
Então, pessoas que estejam, mesmo com patologia cardiovascular compensada, conseguem fazer os exercícios sem sobrecargas perigosas. O senhor tem uma academia, a Biodelta, não é isso? Ali na Teodoro Sampaio. Isso, nós temos uma clínica. É uma clínica. Porque o exercício terapêutico muitas vezes se confunde com o exercício de condicionamento físico, principalmente em pessoas idosas. Né? Qual que é a diferença? Digamos, a pessoa tem a consciência ou recebe a orientação de fazer exercícios para promover saúde em geral, mas a pessoa pode ter alguns problemas de saúde. Então, o exercício vai ser usado como efeito promotor de saúde e, ao mesmo tempo, terapêutico, efeitos terapêuticos para aquele seu problema específico maior. Então, muitas vezes, nós não temos uma pessoa totalmente rígida, pessoa com problemas. Então, isso é uma academia ou é uma clínica? É um misto, não é? Perfeito. É um misto. A pessoa, quando melhora da sua condição física, equilibra os seus problemas, continua fazendo exercício como se não tivesse nada, está compensada. Eu poderia chamar que pelo menos o início, né, os primeiros 2, 3 meses, teria de estar assim, ao seu lado, até aquecer o organismo. De repente você chega e fala, dá alta, agora você pode, seria mais ou menos isso, agora você pode continuar por si só. Você faz o aquecimento, o preparo para que ela seja bem condicionada. Só que isto num contínuo. Quer dizer, no início do tratamento, as atenções são maiores para compensar o seu problema de saúde. Este problema compensado continua-se com a atividade, mas sem descuidar do problema inicial que pode descompensar. Então, exercício para quem tem problemas de saúde tem que ser supervisionado. Uma vez que esteja compensado, porque vamos dizer, porque não existem poucos institutos como a Biodelta em São Paulo. É isso que eu trouxe o senhor aqui. A pessoa, sei lá, ela mora na Zona Norte, tem que vir na Teodoro Sampaio toda hora, não é fácil. Vamos dizer que ela faça o programa dela, depois vocês chegam a dar alta e falam, agora você pode fazer exercício tal, na academia aí na Zona Norte. Funciona dessa forma? Você dá o início do condicionamento físico? Isso é possível e com frequência é o que acontece. Agora, felizmente... Porque não deve parar, às vezes, desculpa interromper. Dúvida. Porque não adianta ficar 3 meses lá, volta tudo. Exatamente. A atividade física é para sempre, né? Isso Você tem que manter... mesmo. Alguns pacientes nos perguntam, quanto tempo dura o tratamento? Dura a vida toda. É a vida toda. Né? O exercício tem que ser um hábito de vida. Agora, não necessariamente sob a nossa supervisão. Começamos, equilibramos os problemas e depois encaminhamos para locais mais adequados, geograficamente mais adequados. Que aí já até pode entrar numa academia. Sem dúvida, com aquela orientação. Como eu disse no bloco passado, porque realmente é uma coisa muito séria. E isso não só com as pessoas acima dos 60 anos, que a gente considera a terceira idade, né? Os jovens querem se condicionar, eles entram na academia, geralmente entram numa turma que já está bem condicionada, e aí começam os problemas. Né? Levanta muito o ombro, tendinite, continua, aí piora, dor nas costas, às vezes ele tem uma perna menor do que a outra, faz atividade, faz esteira, acaba piorando. Então, eu acho que realmente é fundamental a avaliação médica inicial. Normalmente a academia tem um médico, mas não é uma pessoa assim tão bem, normalmente tão bem preparada para da fisiologia do exercício. Né? A fisiologia do exercício é uma ciência, como você pode definir, assim, digamos, a fisiologia do exercício? Bom, é uma área do conhecimento bastante estudada, mas que nem sempre os profissionais têm um preparo para o exercício em condições de doença. Estuda-se o exercício na pessoa saudável. Na pessoa saudável, exato. Você pegou o ponto... Aliás, o nosso curso de especialização na Faculdade de Medicina tem essa proposta. É um curso de especialização em fisiologia do exercício, portanto voltado para profissionais que utilizam atividade física na sua atividade, educadores físicos, fisioterapeutas, médicos, não é? Mas que estuda o exercício com foco na doença, no envelhecimento, na profilaxia da doença, no tratamento da doença e nas questões do envelhecimento. Então, é um diferencial. Quantos cursos? Existem mais algum outro curso em São Paulo? Existem outros Porque eu fiz um curso de medicina esportiva na Escola Paulista de Medicina, mas não visava a doença. Ele visava a pessoa saudável, ela visava o atleta,
Isso. O de vocês não, é o exercício para a pessoa doente, né? Exatamente. Quer dizer, cada curso... Qual é essa duração desse curso? É um curso de 360 horas, um curso de especialização, e a duração é 1 ano. 1 ano. 1 ano. E normalmente vocês formam quantos profissionais por ano? Assim? De 400 a 500. Tudo isso? E, aliás, há 8 anos. E Poxa, é isso que eu parabéns, né? queria comentar, que esta situação das pessoas não terem, muitas vezes, uma orientação adequada em academias está mudando rapidamente. Porque profissionais bem formados estão adentrando... Esse número que você está falando, desculpe a minha falha, então acho que até me enganei. Não, mas acho que procede, ainda acontece. Eu vejo problemas, muitos problemas que vêm, que Sem são dúvida. causados nas academias. Não que elas não sejam boas, vamos deixar isso bem claro, mas é falta de uma orientação adequada para um profissional preparado num Isso. curso como o seu. Mas cada vez mais essa situação tende a mudar para melhor. Santarém, vamos mostrar uns exercícios aqui. Nós vamos ver aqui alguns exercícios que você faz lá, é na Biodelta que são feitos exercícios. É no Instituto Biodelta, mas em parceria com o SECAF, que é o Centro de Estudos da Faculdade de Medicina. Então vamos dar uma olhadinha aqui e vamos acompanhar. Vocês vão poder ver por aí o que essas pessoas estão fazendo, tá bom? Aqui, essa senhora de idade, esse aparelho como é que chama? Esse é um extensor lombar. Essa senhora está fazendo exercício de fortalecimento para a musculatura protetora da coluna vertebral. O profissional está orientando para que a posição do corpo seja segura durante o exercício. Olha só, é uma senhora... E esse exercício aqui, o que ela está fazendo? Essa senhora está fazendo um movimento de adução do quadril para fortalecer a musculatura que faz responsável por esse movimento. E o aparelho tem ali algumas travas de segurança, no caso de uma dor, ele é interrompido imediatamente. Aqui já temos uns outros. Essa senhora está fazendo um exercício para a musculatura abdominal, num aparelho que mantém também a posição do corpo adequada. Olha, nota que lá atrás tem pouco peso, né? Uma coisinha... É suave. E importante também o número, né? Como é que chama? As Sem muita carga, né? repetições, As repetições, né? As cargas constituem o estímulo de fortalecimento dos músculos, mas naturalmente que elas precisam ser lentamente progressivas. Quer dizer, você vai aumentando, mas começa sempre devagar, Sempre né? muito devagar, com muito cuidado. Agora, se eu perguntar para você, você fazer 10 séries com 1 quilo, ou uma série com 10 quilos, o que é melhor? Fazer mais vezes com menos carga ou menos vezes com mais carga? Tá. O número de repetições, movimentos seguidos, deve ser programado em função dos objetivos. Para fortalecimento e hipertrofia dos músculos, em torno de 10 repetições. 8, 10, 12, esta faixa. Muito bem. Mantendo-se esta faixa de repetições, as cargas e as amplitudes dos movimentos devem ser iniciadas com muito controle, quer dizer, pouca carga e pouca amplitude, e lentamente ocorrer uma evolução de carga e de amplitude. Desde que a pessoa não sinta desconforto ou dor, quanto mais carga e mais amplitude, melhor. Mas demora um pouco para chegar lá. Demora às vezes muito. Amplitude, às vezes, por exemplo, no amplitude de flexo e extensão de cotovelo, né? Ele não vai começar direto a fazer isso aqui, né? Então você trabalharia primeiro com uma amplitude menor, depois cada vez mais. Principalmente se houver lesão. Se houver alguma doença, alguma situação que comprometa a função dessa articulação. Perfeito. Então, o que nós temos aqui? Esta senhora está fazendo um movimento normalmente conhecido como remada, que é um exercício de fortalecimento da musculatura extensora da coluna e da musculatura escapular, posterior das costas. Tem efeitos terapêuticos interessantes e efeitos de condicionamento físico. E agora, e aqui, doutor Santarém, aqui nós temos esse senhor fazendo... Essa pessoa está fazendo um exercício de press peitoral, né? É o movimento de empurrar para frente, ao contrário da remada, que é o movimento de puxar.
Nesse exercício, a pessoa empurra para a frente do corpo, trabalhando a musculatura peitoral, basicamente. Você vê que são os mesmos aparelhos que ele tem numa academia, mas Exatamente. com uma super... Vejam a idade das pessoas que estavam aí fazendo exercício, né? E é fundamental a atividade independente da idade. Sem e dúvida. Quando começar também não parar, né? Isso, exatamente. E como que vocês lidam? E vocês também trabalham com pós-operatório? Um paciente que fez uma prótese de joelho, de quadril, vocês também trabalham nessa área de fortalecimento muscular? Que, do meu ponto de vista, é fundamental. A fisioterapia, eu costumo dizer que é 40% do sucesso de uma cirurgia. Para não dizer 50%, que isso também vai desvalorizar meu trabalho, mas seria realmente, né? Sem dúvida. Também temos essa atividade, a nível de projetos de pesquisa e a nível de atendimento também individual. Atendimento. Em termos de esses suplementos alimentares, falando especificamente em artrose, o que você acha dessa condroitina, glucosamina? Você utiliza na sua prática diária? Assim? Olha, eu não tenho profundidade para fazer essa análise. Certamente muitos colegas estão estudando isso exaustivamente. Nós estamos focados mais no efeito dos exercícios. E nessa área dos exercícios existe muita coisa nova. Existem hipóteses para explicar os efeitos dos exercícios, sempre com base biomecânica, né? Estabilização de articulações, elasticidade de tecidos e tal. Porém, existem outras hipóteses que provavelmente ocorrem em associação, quer dizer, outros mecanismos estudados que provavelmente ocorrem em associação com os mecanismos biomecânicos. E um deles é imunológico, atuando no sistema de defesa do organismo, modulando o sistema de defesa. Exercício hoje é reconhecido como um poderoso anti-inflamatório. Não diga. Então, efeitos, por exemplo, em profilaxia de aterosclerose, em grande parte se prendem ao efeito anti-inflamatório do exercício, que evita a inflamação arterial, que é o início do processo de ateromatose. E em doenças reumáticas, esses efeitos anti-inflamatórios podem ter importantes efeitos, quer dizer, são efeitos fisiológicos com consequências terapêuticas ainda em estudo. E é isso que basicamente vocês estudam no CECAF, enfim, os benefícios do exercício em todas as áreas. Eu não tinha ideia dessa parte imunológica, mas realmente uma pessoa que faz exercício, ela vai ter uma boa saúde e vai melhorar a sua resposta imunológica. Você vai ter que voltar aqui. Puxa, Maria, será um porque prazer. O tempo é tão curto, vamos continuar esse assunto, vamos nos aprofundar mais nessa melhora de qualidade de vida através dos exercícios, porque eu acho que isso é a missão do Medicina de Ponta. Muito obrigado pela sua presença. Viu? Eu que agradeço. E telespectador, é isso aí. Você querendo saber mais informações, entre no nosso site www.links.com.br. Até a semana que vem.